Bom, dá para continuar daqui. Eu ainda vou explicar um pouquinho mais sobre aqueles operadores, né? Então, a gente está criando aqui um programinha, exemplo. Vou fazer o método main aqui. Beleza, vamos ver então os operadores lá de igualdade. Eu vou criar aqui uma variável idade, tá? Eu vou atribuir 18 a essa variável. Vamos criar uma outra variável chamada segunda idade, por falta de criatividade. Vamos dar aqui 20 para ela. Na verdade, vamos colocar aqui primeira, né? Primeira idade, segunda idade. Comparação de igualdade. Vamos verificar então se esses dois valores são iguais, né? Vamos criar aquela variável, que já é de praxe, né? Mensagem igual a vazio. Essa mensagem, tá? Ela vai receber alguma coisa, verificando se a primeira idade ela é igual à segunda idade, né? Usando aí o operador ternário. Se for verdade, vamos printar aqui igual. Bom, se for diferente, vamos printar aqui diferente, né? Na verdade a gente não está printando, né? A gente só está atribuindo aqui a variável. Então vamos printar isso aqui, né? A gente sabe o resultado. Aqui, diferente, né? Aqueles dois valores lá. Da mesma forma, você pode usar o operador diferente, né? Só que dessa vez, se a gente deixar da forma que está aqui, ó, a gente está perguntando aqui se, na verdade, a gente está afirmando que são diferentes, né? Se realmente forem diferentes, a gente vai ter esse primeiro resultado. Só que aqui, ele está com a mensagem igual, né? Então, se a gente printar isso aqui, executar, ele vai meio que inverter o resultado, né? Se for igual, ele vai printar diferente. Se for diferente, vai printar igual. Então, nesse caso, a gente teria que trocar aqui essa mensagem de lugar os dois, né? Vamos executar do jeito que está aqui. Lá, ó, igual. Ele está printando igual porque é a mensagem verdadeira da afirmação. Então, se a afirmação for verdade, está printando isso aqui. Bom, o módulo, já vamos falar aqui do módulo. Na verdade, a gente vai precisar aqui de uma variável. Vamos colocar aqui resto, divisão, ponto e vírgula aqui. No caso aqui, a gente vai fazer uma operação que vai ser atribuir a essa variável o resto da divisão, o resto da divisão daqueles dois números que a gente já tem, né? Aquelas duas idades lá. Primeira idade, porcento, segunda idade. Vamos separar aqui, ponto e vírgula. A gente pode printar isso aqui. Okay? Mas antes de executar isso aqui, a gente tem aqui um probleminha, né? Alguém sabe o que é? Manda aí no chat aí, rapidinho. O primeiro que mandar tá valendo. Você fala aí, Arthur. Gabriel Aguiar falou que vai dar decimal. No E caso a aqui, variável é inteira. isso aqui é decimal, e aqui é a variável inteira, né? E como a gente sabe,
jogar aqui um valor decimal dentro de um inteiro, a gente vai ter aquele arredondamento, né? A gente vai pegar, na verdade, só a parte inteira. Se houver parte inteira, né? Porque se não houver parte inteira, se for, por exemplo, 0,5, ele vai pegar zero. Né? Então, na verdade, essa variável aqui seria um double. A variável que está recebendo isso aqui, né? Vamos então colocar tudo double, né? Porque tem linguagem que ela tem problema quando você faz divisão de inteiros, inclusive com módulos. Daí ele pega a parte inteira e tal, mesmo na divisão, jogando dentro de uma variável double. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui. Uai. O resto da divisão aqui deveria ser o quê? 1, né? Na verdade, a gente está jogando 18 por 20, né? Uai, então é problema matemático isso aqui. Quer ver? Eu troquei ali os... Na verdade, a gente estava dividindo um valor menor por um maior, né? Aí, agora foi. Eu não sabia que isso aqui dava problema, aí. Pois é. O módulo aqui, ele pega o resto, tá? Se for par, né? A gente já teve lá o desafio para verificar se for par. O resto da divisão vai ser zero. Na verdade, por 2, né? O resto da divisão por 2 vai ser zero. Então, primeira idade aqui eu vou colocar 20, segunda idade 2. Run file. O resto da divisão vai ser sempre zero. Se o valor lá for par. Se for ímpar, aí ele vai dar alguma coisa diferente de zero, tá? Às vezes dá 1, às vezes dá uma coisa quebrada. Aí, ok? Então já fica a dica. A gente chegou aqui no conteúdo de laços de repetição, então, né? É uma estrutura usada para repetir uma instrução ou um conjunto de instruções, ok? Por exemplo, a gente tem a estrutura while, tá? While, a sintaxe dela é dessa forma aqui, ó. Você tem a palavra-chave while, você usa aqui parênteses para informar uma condição. Isso aqui vocês vão entender mais para frente, eu vou explicar melhor. E você tem a chave aqui, onde você vai ter um conjunto ou apenas uma instrução aqui dentro, tá? Depende aí do teu programa que tu quer fazer. E essas instruções que estão dentro aqui de chaves, essas chaves aqui do while, vão ficar se repetindo de acordo com essa expressão aqui, essa condição. Então, o que a gente tem aqui em contagem menor que 10 é uma condição para a quantidade de vezes que o while vai repetir as instruções que estão dentro. Ok? A gente vai fazer isso aqui na prática agora, explicando melhor, né? Vamos pegar aquele exemplo aí mesmo. Eu vou ter aqui, então, a variável contagem, ou contador, né? Contador, acho que fica mais bonitinho. Vamos colocar zero mesmo. Na verdade, a gente inicia com zero, né? Vamos colocar aqui, então, while, tá? Entre parênteses, a gente coloca lá uma condição. Quantas vezes a gente quer repetir um mesmo trecho de código? A gente vai definir isso aqui. Então, digamos que eu quero executar. Deixa eu abrir logo chaves aqui. Eu já vou colocar um comando aqui, na verdade. System.out.print ln, tá? Sei lá, repetição, né? Vou colocar isso. Eu quero repetir esse comando aqui, essa instrução, pelo menos 10 vezes para o usuário, tá? Então, isso aqui vai aparecer 10 vezes para o usuário. Então, é aqui que eu defino essa quantidade de vezes. Como? Através de uma expressão booleana, que a gente já conheceu, né? Por exemplo, a gente pode usar essa variável contador como uma variável de controle. A gente vai usar ela para controlar essas repetições. De que forma? A gente pode pegar ela lá, ó,
contador, na verdade eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, né? Enquanto esse contador for menor que 10, a gente vai repetir tudo que está aqui, tá? Então, essa variável aqui, ó, vocês veem que a gente está inicializando ela com 0, né? Então, quando o algoritmo executa essa linha aqui, ó, que ele chega aqui no while, esse contador ainda é 0, correto? Não tem nenhuma operação aqui entre a inicialização do contador e até aqui, né? Ele ainda está 0 aqui. Então, aqui, se o contador for menor que 0, ele vai entrar aqui dentro do while e vai executar tudo que está aqui dentro, ok? E se em algum momento esse contador for maior ou igual a 0, que na verdade a gente está verificando se ele é menor aqui, né? Então, se ele já for igual ou maior, ele já ignora tudo que está aqui, ó, e sai do while e executa o que vem a seguir. System.out.print, ln, né? Vamos colocar aqui fim da repetição, né? Tá bom assim. Ok? Só que o que acontece? Perceba que ele entra aqui dentro do while, né? Executa tudo que está aqui dentro. Quando ele chega no final aqui, né? A gente pode dizer, quando ele chega aqui nessa chaves, né? Ele volta ali para o while para verificar se a condição ainda é verdadeira, se ele ainda precisa repetir tudo que está aqui dentro. Daí ele verifica. Só que do jeito que está aqui, esse contador vai ser sempre 0. Né? Não tem nenhuma operação mudando o valor dele. O que isso gera? Pode gerar um loop infinito. Ele nunca vai sair desse loop aqui, ó, e nunca vai chegar nessa instrução. Ok? É o que a gente chama de loop infinito. Ele nunca sai de dentro aqui, nunca executa o que vem a seguir. O programa nunca acaba, né? A gente pode resolver isso da seguinte forma. Cada vez que ele executar tudo que está aqui dentro, a gente também pode incrementar esse computador. A gente vai usar aqui o próprio valor dele, o valor que está aqui dentro dele, mais 1. Então, se ele tem 0, a gente vai somar 0 mais 1 e jogar dentro dele, né? Aí ele vai voltar lá para o início do loop, vai executar novamente tudo que está aqui dentro, né? Se o contador ainda for menor que 10, vai chegar um momento aqui, ó, que ele vai ser igual a 10, ou maior, né? Quando chegar esse momento, ele vai verificar aqui, ó, que isso aqui já não é verdade. O contador, ele já não é mais menor que 10. Então, ele finaliza esse loop, ele finaliza o while e continua executando o que vem a seguir. Ok? Vamos, então, executar isso aqui. Na verdade, eu vou precisar aumentar isso aqui bastante, né? Aí, tá aqui. Então, ele printou, né, aquela mensagem dentro do loop 10 vezes. Cada vez que o while repete aqui, ele vai printando aqui, né, repetição, e vai incrementando aqui o nosso computador. Né? Normalmente, quando a gente usa assim uma estrutura de repetição, a gente usa muito. Deixa eu usar aquela funçãozinha, ó, refactor, rename, vocês lembram disso aqui? Vamos mudar o nome da variável, né? Normalmente, a gente utiliza aqui a variável i, tá? Então, é uma variável de controle que a gente chama, né? Para controlar quantas vezes o loop vai se repetir usando uma expressão booleana, uma afirmação, né? Vamos renomear de novo. Então, às vezes é até bom você dar um nome mais legível, né? Contador, ou controle de laço, alguma coisa assim, sei lá. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Parece que não. Não? O Luca tinha dúvida se tinha como fazer um loop infinito com while, tipo o while true do Python, sabe? Mas o Gabriel já respondeu aqui. Sim. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui
É uma expressão booleana, né? E a expressão booleana ela vai retornar para a gente true ou false. Vamos prosseguir, né? Então, aqui ó, no println, ele está printando inclusive o valor da contagem, tá? Aqui ó, ele está concatenando, né? Dentro do print. E aqui ele está usando aqui uma forma diferente de incrementar alguma coisa dentro de alguma variável. Esse mais aqui. Vamos lá, vamos testar isso aqui. Então, toda essa expressão aqui, ó, onde tu pega o valor que está na variável e soma mais um, tu pode substituir tudo isso aqui, ó, por mais, tá? Inclusive tirando esse operador de atribuição, porque o operador de atribuição, né, você está jogando alguma coisa lá dentro. Mas o mais, ele opera diretamente com a variável. Então, aqui, você já está incrementando em 1 a variável. Você está pegando o que tem dentro dela e incrementando 1. Vai ser sempre o valor 1, tá? Se ele é 0, com mais aqui, quando ele executa essa instrução, ele vai para 1. Aí ele executa de novo, 2, de novo, 3, 4, entendeu? Você, inclusive, pode fazer também com menos, tá? Para decrementar. Então, você está tirando 1 toda vez que tu executa isso aqui, ó. Toda vez que o laço executa, né, que ele chega nessa instrução, aqui ele decrementa. Então, ele pega o valor que está aqui dentro. Se for 10, ele tira 1, então fica 9. 9, 8, 7, 6, 5, até... Enfim. Isso aqui, ó, a gente também teria um loop infinito aqui, né? Porque o contador ele nunca chegaria a 10. Ele sempre andaria para trás, né? De 0 ele iria já para menos 1, menos 2, menos 3. Aí nunca chegaria em 10. Loop infinito aqui também. Tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Printar, né, o valor da contagem. A gente tem o do while também. Tá? Vamos ver a diferença. Do jeito que está aqui, ó. Toda essa expressão aqui do while, a palavra-chave e essa expressão booleana, com o do while, a gente jogaria ela para o final das chaves. Então, você tem aqui as duas chaves representando o while. Você jogaria isso aqui no final, ponto e vírgula aqui. E aqui no início, onde estava o while, você vai colocar o do. Tá? O while é essa diferença de sintaxe. Ok? A diferença na prática é que é o seguinte. Lá onde estava o while, deixa eu voltar. Digamos que o contador aqui, ó, já comece com 10. Okay? Houve lá alguma operação e agora esse contador está em 10. E agora a gente vai executar esse while. Do jeito que o contador está em 10 aqui, ó, ele já não entra no loop. Então, aqui ele já não entraria nenhuma vez. Se o contador já começou com 10, ele está verificando se o contador é menor que 10, então ele já ignora todo esse while aqui e continua aqui, ó. Vamos executar isso aqui? Acho que vendo o resultado sempre fica melhor. Olha lá, ó. O que ele printou foi fim da repetição. Então ele nem entrou lá no while, né? Agora o do while. Vamos pegar esse aqui. Ponto e vírgula. Do, né? Já o do while, eu acho que é até uma coisa assim bem intuitiva, né? Aqui, no início, você não tem nenhuma condição para entrar dentro. Você simplesmente entra aqui. Então, o algoritmo chegou aqui, ó, ele já entra aqui dentro. Daí ele verifica a condição de repetição no final, ok? Então, no final, depois de executar tudo que está aqui dentro, aí que ele verifica se a condição é verdadeira. O meu contador é menor que 10. Se ele for, executa novamente. Se não, ele sai, né? Então, aqui, com o do while, mesmo que o contador já comece com 10, ainda assim ele entra pelo menos uma vez. Então, ele sempre vai entrar pelo menos uma vez com o do while. Vamos executar isso aqui? Como nosso contador lá é 10, ele não vai repetir outra vez, né? Só vai repetir uma vez.
por causa do do aqui. Ele vai chegar ali a nossa condição e vai sair. Ah, na verdade eu tô decrementando aqui, né? Loop infinito. Olha lá, ó. Vamos ver o resultado disso aqui? Olha lá, ó, não para. Vocês vão ver aqui, ó, do lado, ó, a barrinha aqui subindo, ó. É o tanto de coisa que está sendo escrita aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. Ah, tá? Isso aqui não para. Você pode parar o algoritmo aqui, tá? Acontecer alguma coisa, você tem um botãozinho vermelho. Tá, mas o que a gente quer é incrementar aqui, ó. Né? A gente vai entrar aqui dentro, vai incrementar. E depois de executar pelo menos uma vez, aí a gente verifica a condição. Vamos executar. Aqui, ó, então ele entrou lá uma vez. Como nosso contador já começou com 10, e a condição é que ele seja menor que 10, ele não repetiu. Mas ele entrou uma vez. Né? Diferente lá do while. Okay? E na prática, isso aqui, o do while, ele é usado mais para fazer aqueles menus. Sabe? Aqueles menus que tu tem que escolher lá uma opção. Por exemplo, lá menu, sei lá, de cadastro lá da escola. Você tem lá as opções, né? Cadastro de aluno. Aí você entra lá em cadastro de aluno. Aquele menu lá é basicamente um do while, porque ele precisa aqui entrar pelo menos uma vez, então ele entra uma vez, e dependendo do que tu faz lá, ele sai da repetição e faz outra coisa, ok? É isso, é mais para construir menus esse do while aqui. Vamos construir um aqui? É isso. Vamos ver esse aqui. Na verdade é um menu mesmo só na aparência, né? A gente não fez assim, nenhum código para o usuário interagir com o programa, escolhendo alguma opção, né? Aí a gente colocou aqui né? Na verdade seria 2. Opção 1, cadastrar aluno. Opção 2, cadastrar professor. Aí ele entrou pelo menos uma vez aqui. Né? Aí dependendo da, da condição aqui, ele pode continuar nesse menu, repetindo, né, o que está aqui dentro, ou ele pode sair e executar o que vem a seguir. Que é só uns prints mesmo, que está printando para o usuário, né? Digamos que a gente quisesse fazer um menu, onde o usuário ia escolher algumas opções. Ele teria lá, primeira opção, cadastrar aluno. Segunda opção, cadastrar professor, né? No caso aqui, o while, ele está repetindo de acordo com esse contador, né? Só que esse contador aqui, por exemplo, poderia ser, sei lá, opção. Vamos fazer uma coisa então completa aqui. Opção. Essa opção aqui está vazia. Aqui, a gente vai pedir para o usuário, caso aqui, basta pegar a opção e ler do usuário que ele digitar. Então, ele vai digitar 1, se ele quer cadastrar aluno, ele vai digitar 2, se ele quer cadastrar um professor. Digamos que esse seja um sistema de cadastramento de aluno e professor. O que essa opção vai receber? Vai receber o que o usuário digitar, né? Vamos pegar lá a nossa classe WTIC, né? GetInt. É um valor inteiro, né, numérico. Na verdade, aqui a gente não precisa imprimir nada, que a gente já está com o menu ali no printlns, né? Aí aqui, ó, a gente poderia fazer o seguinte. A gente tem lá duas opções, 1 e 2. Se o usuário digitar uma dessas opções, então ele vai sair desse menu, que é o while, né? Ele vai sair dessa repetição para fazer alguma coisa, tá? Então, vamos digitar aqui alguma opção foi escolhida. Então, se você escolher uma dessas opções, ele vai sair e vai digitar isso aqui. Só que se for diferente do 1, do 2,
ele vai continuar nesse menu. Ele vai continuar nesse menu. Porque se ele digitou, sei lá, 3, ele não tem essa opção aqui. Ele precisa digitar uma dessas opções para sair desse menu para ir para uma dessas opções, né? Então aqui a gente poderia fazer o seguinte: se a opção, tá? Se a opção for diferente, na verdade, né? Se a opção for diferente de 1 e a opção também for diferente de 2, então ele continua nesse menu. Ou seja, precisa ser... Vocês lembram lá do operador E? O que ele faz? As duas opções precisam ser verdadeiras para ser true, correto? Enquanto isso aqui for verdade, o while vai continuar repetindo. Ou seja, se for diferente aqui, se a opção for diferente de 1 e também for diferente de 2, ele vai continuar repetindo isso aqui. Ou seja, ele não digitou nada igual a 1, nada igual a 2, né? A gente só tem essas duas opções aqui. Vamos executar então isso aqui. Aqui, ó, escolho uma opção. A gente tem um cadastrar aluno, 2 cadastrar professor. A gente pode informar um dos dois. Vamos informar alguma coisa diferente de 1 e 2. 5. Aqui, ó, ele repete novamente o menu. Então ele não sai do menu enquanto a gente não informar uma das opções. Agora vamos colocar, sei lá, opção 1. Eu quero cadastrar aluno, né? Alguma opção foi escolhida. A gente não fez esse tratamento de, se ele escolheu um, vamos mostrar para ele um menu onde ele vai fazer o cadastro, né? Isso aí já seria uma coisa mais avançada. Mas aqui a gente tem um menu, tá? Dentro do while a gente tem mostrando para o usuário as opções que ele tem, e de acordo com essa opção que ele informa, a gente verifica se a gente sai desse loop ou não, entendeu? Então aqui a gente usa o do while porque ele precisa entrar pelo menos uma vez, tá? Porque se a gente usa o while e a entrada do usuário é uma opção, sei lá, às vezes até inválida, isso que pode dar problema com o menu, tá? Pode ser que ele nem entre no menu. Se a condição já for no início, se ele precisar da condição para entrar. Então, pelo menos na primeira vez que ele vai entrar, ele precisa entrar já direto. Aí depois verifica se ele continua ou não a repetição. O pessoal está perguntando ali por que você colocou o null ali na hora de capturar o valor. Então, porque aqui a gente vai informar, se a gente digitar isso aqui, alguma coisa aqui dentro, isso aqui vai ser printado, né, lá para o usuário. Mas só que a gente já tem aqui os prints printando, né, pra gente. Então, nem precisaria colocar nada aqui, ó. Essa classe que WTIC, getInt, getDouble, essas coisas, ele aceita uma mensagem aqui ou null. Esse null, ele é de nulo, ou seja, não tem um nada aqui dentro. É nulo, tá? Uma informação nula. Entendeu? Significa que ele não vai printar nada para o usuário aqui. A gente poderia, a não ser que a gente colocasse todas essas mensagens aqui, ó, aqui dentro, tá? Aí a gente nem precisaria desses prints aqui, né? Mas não seria muito bom para a legibilidade, né? Na verdade, a gente poderia fazer uma coisa da seguinte forma. Tá, vamos pegar esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá? A gente começa com essa linha aqui, né? Se a gente der um Enter aqui, ó, perceba que ele até colocou um mais aqui e umas chaves aqui também, né? Poderia jogar isso aqui também para baixo. Esse parênteses aqui também para baixo. A gente já tem aqui uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Eu diria intuitivo para programadores um pouco mais experientes, que usam realmente esse tipo de boa prática de programação, tá? A gente poderia ter isso aqui, ó. Tá? Se dá outro Enter aqui, ó, pode usar um outro mais para concatenar outra coisa aqui. Já teria isso aqui, ó. Poderia construir o menu assim. Olha que beleza. Tá? Você tem tudo organizadinho aqui, ó.
o início aqui do parênteses, o final do parênteses aqui, e dentro você tem a mensagem que você quer informar para o usuário. Só que no caso aqui, ó, do jeito que tá, vai ser pintado tudo numa linha só, né? A gente precisa do barra N aqui, ó. Barra N aqui, e também precisa do barra N aqui. E se a gente quiser colocar um barra N aqui no final também, né? Aí, ó. Isso aqui, na verdade, você não precisa nem ter entendido agora, não, tá? Você pode usar os print LN lá mesmo. Ou então, fazer dessa forma aqui. Essa forma é bonitinha. Fica a escolha aí, tá? Vamos continuar, então. A gente viu lá a estrutura de repetição do while, o while, né? Sem o do. E a gente também tem outra, que é esse for, tá? É o for. O for, ele já tem aqui dentro do parênteses, que também é uma condição, que a gente também tem condição aqui, né? Mas a gente tem outras coisas. A gente tem inicialmente aqui a declaração de uma variável, ó, contagem, né? Na verdade, essa variável aqui, ó, a gente vai usar para fazer aquele controle de repetição, né? Lembra lá do while? A gente usou lá um contador, a gente usou também aqui, ó, no nosso menu, essa variável opção, né? Para fazer esse controle de quantas vezes esse laço vai ficar repetindo, né? Então aqui o que a gente tem nada mais é que uma variável de controle, fazer o controle para a gente. Aqui no meio a gente tem uma condição de repetição, é aquela condição lá, essa condição aqui, ó. Ele verifica se o laço ele pode ou não continuar repetindo, né? Então a gente tem essa condição aqui. Aqui já na terceiro, eu vou chamar de parâmetro, tá? Terceiro parâmetro. É um nome bem ruim, mas a gente tem aqui basicamente 3 parâmetros dentro do for, tá? Esse terceiro parâmetro aqui, ó, perceba que são todos os 3 separados por ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula para separar a declaragem aqui da variável, a condição, ponto e vírgula aqui. Aí tá vendo que essa contagem mais aqui, ó, ela é essa mesma variável aqui, ó, contagem, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está só incrementando. Lembra lá que a gente incrementou aquela variável contador lá no while? Então, a gente está incrementando ela aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui. NetBeans, né? Eu vou mudar isso aqui para contador. Vou colocar um 0 lá de novo, né? Na verdade, essa variável a gente já declara dentro do for. Então, a gente nem precisa dela aqui. Tá? Vamos colocar o for aqui. Vou deixar mais bonitinho aqui. For. Então, vamos declarar aqui uma variável de controle, né? Int, sempre é do tipo int, né? Ou você pode declarar tipo double também, tá? Você pode colocar uma string aqui também, e aí lá na condição, verificar se essa string ou esse texto é igual ao texto que você está esperando, né? Para parar a repetição. Mas por enquanto vamos ficar aqui na variável tipo inteiro. Vamos declarar aí, tá? Normalmente a gente sempre declara aí. Enquanto o i, que é essa nossa variável, né, que a gente acabou de declarar, enquanto ela for menor que 10, a gente vai continuar repetindo o for. Tá? E no terceiro parâmetro, a gente pode incrementar essa variável, porque ela vai começar com 0, né? Para que ela possa chegar até o 10, ou maior que 10, a gente precisa ir incrementando e adicionando 1 a ela toda vez que a repetição for feita, né? A gente abre aqui as chaves. E o que fica aqui dentro de chaves? Instruções, comandos. Eu vou colocar, então, isso aqui dentro. Só que diferente lá do while, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, valor de i. Vamos ver, então, o valor de i a cada repetição. Né? Vamos concatenar aqui, então, o valor de i. Então, sempre que ele entrar aqui dentro, ele vai printar aqui, ó, o valor de i, né, essa mensagem, concatenando aqui também com o valor de i. Né? Quantas vezes ele vai repetir? Se ele começa aqui com 0 e ele vai incrementando de 1 em 1, e a nossa condição
diz que esse for vai ficar repetindo enquanto o i for menor que 10, então ele vai repetir 10 vezes, né? Vamos executar isso aqui? Aqui. Olha só que bonito. O valor de i, ele começou com 0, né? Olha lá, ele começou com 0. Ele é menor que 10? Sim. Então vamos executar o que está aqui dentro. Ele executou aqui, ó. Ele imprintou 0. Quando ele saiu aqui de chaves, que ele chegou aqui novamente para verificar, para fazer essa verificação, ele já incrementa. Então terminou aqui, ó, a chave, ele incrementa. Aí depois que ele volta aqui, ó, para verificar a condição. Então chegou no final, ele incrementa, que é aquele i mais mais lá. Aí ele volta aqui, verifica se o i ainda é menor que 10. Ainda é menor que 10? Sim. Então vamos lá para dentro de novo. Vamos executar tudo que está aqui dentro. Sucessivamente. Tá? Perceba que eu fui de 0 até 9, né? Digamos que eu quero ir de 1 até 10. O que eu faço? Você pode fazer duas coisas. Ou você pode começar aqui com 1, o que não é muito usual, e ir até i menor que 11. Então, ele começa já com 1 e vai até 10, porque 10 é menor que 11, 11 é maior que 10, né? Aqui. Então, vai de 1 a 10. Eu falei que tem duas formas, né? A gente vai voltar aqui para 0. Aqui vai ser 10, ou 10. Aqui, ó, você pode fazer simplesmente uma soma de 1. Né? Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, que deve ter ficado meio confuso. Então, aqui o que eu estou concatenando? Eu estou concatenando essa mensagem, valor de i, com a soma dessas, ou melhor, com o resultado dessa soma, né? Então, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele entra aqui valendo 0, né, o i. Só que valendo 0, ele soma mais 1, aí fica 1. Quando ele chega em 9, que ele entra aqui, ele faz a soma de 9, que é o valor de i, mais 1. E aí joga aqui dentro dessa mensagem, né? Isso aqui, se executar, vai dar isso aqui também, tá? Pode confiar. Bom, se eu estou somando aqui i mais 1, será que eu poderia fazer isso aqui também? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, o i, ele continua com o mesmo valor que ele estava. Tá? O que acontece aqui é que eu estou retornando a soma, o resultado dessa soma, né? Se eu fizer isso aqui, ele vai, na verdade, além de incrementar aqui, ó, digamos que o i seja 0, ele vai para 1 aqui, né? Só que quando ele chega aqui, ele vai para 2. Então ele pula de 0 para 2. Ele já não incrementa mais de 1 em 1 nesse laço. Né? E isso vai dar problema, né? Porque ele vai... Vamos executar isso aqui? Ele vai pular de 2 em 2. Né? Pulando de 2 em 2. Olha aí, ó. O bom de tu fazer isso aqui é porque tu já tem aqui os valores pares, né? Se tu começa com um valor par, tu vai pulando de 2 em 2, tu tem todos os valores pares seguintes a esse valor, né? Já fica a dica aí, tá? Tem mais alguma coisa? Alguém teve alguma dúvida aqui com for? Olha, eu caí da... Você caiu? Aí apagou as mensagens tudo, então se teve alguma dúvida, eu não tô vendo. Ô galera, manda aí, teve alguma dúvida? For? Alguma dúvida? A Rosemary está perguntando aqui, não poderia fazer i menor ou igual a 10? Poderia. Menor ou igual a 10, né? Daí tu iria de 0 até 10, né? Só que aí ia rodar 11 vezes, né? Oi?
Só que aí ia rodar 11 vezes. Exatamente, que tu ia rodar 11 vezes, né? Porque ele entra já com valor de 0. O 0 ele já é a primeira repetição. Quando o i valer 1, já vai ser a segunda repetição. Então, quando o i estiver em 10, já vai ser a 11ª repetição, né? Então, ele vai repetir 11 vezes aqui. Então, se tu quer repetir 10 vezes, tu faz isso aqui. Tá? Se tu quiser printar bonitinho 1 até 10, né? E valendo 1, poderia colocar, né? Menor, igual. Ou 11 aqui. Enfim, você pode brincar com isso aqui de várias formas. Inclusive, aconselho. Faz testes. O que você tiver curiosidade, será que vai funcionar? Será que não? Arrocha aí NetBeans, tá? Tenha medo não. Jogo aleatório, vamos ver isso aqui. É um exemplo que eu trouxe. Cadê? Semana 6. Aqui, ó. Jogo aleatório. Tá. O que é esse programa aqui, ó? Já vamos começar com a função dele. Olha a importância de ter a função do programa aqui, ó. Jogo para tentar acertar um número aleatório ou seu antecessor ou seu sucessor entre 0 e 10. Então o usuário vai escolher um número, ou melhor, o programa vai escolher um número aleatório, né? Ele não vai te falar qual que é. Você vai tentar acertar um número de 0 a 10. Só que tu também tem a possibilidade de acertar o antecessor e o sucessor desse número. Então, se tu escolher o exato número que o programa escolheu, tu acerta. Se tu acertar também o valor antecessor ou sucessor, você também ganha o jogo, tá? Só explicando a regra de negócio do jogo, né? De entender melhor. A gente tem aqui variáveis, não é? Número sorteado. Então, essa variável aqui já fica subentendido, né? Que vai guardar o número sorteado. O algoritmo vai sortear um número e vai guardar aqui dentro. Escolha do usuário. Então, aqui a gente vai guardar a escolha do usuário, né? Antecessor e sucessor. Eles vão guardar o antecessor e o sucessor do número sorteado, né? E a mensagem, aquela variável de praxe lá, né? Printar para o usuário se ele ganhou ou não. De cara, a gente já vê esse comando aqui. A gente nunca tinha visto isso aqui, né? Isso aqui é para te conseguir números aleatórios, tá? Tu precisa desse comando aqui, ó, para importar essa classe. Essa classe ela não vem junto, ou melhor, ela já não vem importado dentro do programa quando tu cria. Então, para te chamar ela para dentro do programa, para te poder usar os recursos que estão dentro dela, tu precisa usar esse comando aqui, ó, import java.util.random, ponto e vírgula, tá? Isso aqui tu vai fazer fora do teu programa, né? Fora aqui da classe principal, já aqui no início do programa. Bom, a gente importou ela, tu pode criar um objeto do tipo random, tá? Dessa sintaxe aqui, aqui é o nome que tu dá para esse objeto, então tu poderia dar qualquer nome aqui, tá? Eu coloquei gerador. Você poderia colocar também... gerador tá bom, né? Eu acho que fica gerador aleatório. Gerador aleatório. Eu estou usando ele aqui, ó. Tá? Vai dar um nome qualquer. Você usa esse random aqui, que é o tipo desse objeto, né? Bem parecido com a declaração de variável. Quando tu vai atribuir alguma coisa a ele, tá, o que tu pode atribuir é isso aqui, ó. New random. Esse new é novo, então tu está criando um novo objeto random, tá? Tá atribuindo aqui uma instância, né? Isso tu vai entender melhor lá em orientação ao objeto. Mas feito isso aqui, ó, tu já consegue usar esse objeto gerador aleatório, tá? Uma das formas de usar é esse ponto next int.
esse next int ele vai te retornar um valor aleatório inteiro, ok? E que valor é esse? Você pode especificar aqui dentro, de parênteses. Como? O valor que tu jogar aqui dentro, ele vai escolher um valor aleatório de 0 até esse valor que tu está colocando aqui dentro, tá? Então, poderia ser 10, por exemplo. Com o 10 aqui, ó, o valor que será escolhido será de 0 a 10. Ou melhor, de 0 a 9, né? Porque são 10 números. Então, o 0 já é um deles. Então, tu vai ter 0, 1, 2, 3, até 9, ok? Então, aqui é basicamente a quantidade de números que tu pode sortear, tá? Se eu coloco 20, então vai ser de 0 até 19. Só que o nosso joguinho aqui é de 0 a 10, né? Ah, eu vou colocar aqui 0, traço, 9. Porque, na verdade, com 10 ele vai de 0 a 9, né? Tá, mas e se eu quiser... que ao invés de 0 a 9, se eu quiser ir de 1 a 10, né? Eu posso somar 1 aqui. Isso aqui já resolveria pra gente. Porque ele vai escolher aqui um número de 0 a 9, com mais 1, ele vai de 0 a... Ou melhor, ele vai de 1 a 10. Se for 0, ele vai somar mais 1 aqui, aí você vai ter 1 aqui, né? Se for 9, ele vai somar mais 1 aqui, aí aqui dentro do número sorteado, tu vai ter o quê? 10. Né? Então aqui ele está sorteando o número pra gente. É que a gente quer de 0 a 10 mesmo. Tá, escolha do usuário. Então, já que o programa ele já escolheu aqui o número que ele quer, né, para a gente tentar acertar, vamos pegar agora o valor que o usuário, né, vai escolher. Então, o usuário vai escolher o número de 0 a 10. Eu vou colocar de 0 a 9, né? Porque ele vai de 0 a 9. Colocou 10 lá. O antecessor ele vai pegar essa escolha do usuário e vai decrementar 1. Ele vai tirar 1. Por quê? Porque é o antecessor, né? Se tu joga lá o número 2, então, se o programa escolheu, por exemplo, 1 e tu jogou 2, o 1 ele é antecessor ao 2. Então tu ganhou. Se o número sorteado for 3 e tu escolheu 2, o 3 ele é sucessor, ele vem depois, né? Então tu também ganhou, tá? Então tô pegando aqui os antecessor e o sucessor do número escolhido pelo usuário. Daí eu tô aqui com aquela variável mensagem, né? E aí eu estou fazendo aquela verificação, né, com o operador ternário, para saber se o usuário ganhou ou não. Então, se o número sorteado for igual à escolha do usuário, ou, aqui a gente já tem um exemplo do ou, se o número sorteado for igual ao antecessor, né, do número escolhido, ou também aqui outro ou, se o número sorteado for igual ao sucessor. Então, se uma dessas três afirmações for verdadeira, então o usuário ganha, tá? Então você já tem aqui o exemplo do ou. O que é o ou? Se uma das afirmações for verdadeira, então tu tem que tudo isso aqui é verdade. Se uma única afirmação já for verdadeira. Tá, mas e se tudo for falso? Aí não tem jeito, tá? Vai dar tudo falso e aí, sinto muito, você perdeu, né? Tá? E aí uma dessas duas mensagens vai ser jogada aqui na variável, tá? Alguém pode ter ficado confuso com essa sintaxe do operador ternário aqui que eu estou usando, mas é aquela coisa de jogar uma coisa embaixo da outra, com enter mesmo, tá? É questão de indentação. Isso aqui não tem problema nenhum no Java, tá? Esse operador pode ficar ali também, tá? O importante é que tu tem, antes aqui da exclamação, tu tem uma expressão booleana. No caso, eu tenho três afirmações aqui, né, separadas por ou. Se uma delas for verdade, aí eu vou ter o que se sucede aqui, ó. Parabéns, você ganhou. Vamos executar isso aqui? Hum? Não tem método main? Faltou escrever isso aqui, ó. String args, né? Isso aqui é importante.
Você não escreve isso, acontece o que aconteceu agora. Ele não roda. Aqui, ó. A primeira coisa que ele faz aqui para o usuário, né? Porque antes de mostrar essa mensagem para o usuário, ele já faz aqui algumas coisas, né? Ele já gera aqui um valor aleatório. Aí ele mostra aqui para o usuário escolher um número. Vamos escolher aqui 5, né? Vamos ver. Sinto muito, você perdeu. Ele não está mostrando para a gente que valor aleatório foi esse, né? Que ele escolheu. Vamos pintar? Fica até mais transparente para o usuário, né? Valor escolhido, ou melhor, valor aleatório foi concatenar aqui, né? Número sorteado. Aqui. Vamos executar de novo. Escolha o número entre 0 e 9. Vamos lá. Vamos ver se estou com sorte. 7. Parabéns, você ganhou. Olha, foi exatamente o mesmo número. Deixa eu ver se a gente consegue aquela situação que eu acerto antecessor ou sucessor. Vamos ver. A última tentativa também, né? A gente não perder tempo aqui. 3. Vamos ver 3. Muito, você perdeu 0, né? Se eu tivesse jogado aqui número 1, eu teria ganho, porque o 0 é antecessor ao 1, né? Mas tá bom. Então, um joguinho aí, galera. Né? Você viu que para eu poder executar tudo isso aqui, ó, eu preciso vir aqui, né, run file. Toda vez que eu executo, que eu informo aqui um número, e aí ele me dá o resultado, ele já finaliza, né? Só que eu não quero ficar executando ele aqui toda vez que eu quiser digitar lá um número, né? O que eu poderia fazer? Colocar todo esse programa aqui, ó. Eu vou até recortar aqui dentro de um while. While. Só que esse while aqui, ele vai ser um while infinito, que a gente chama, né? Então, ao invés de colocar uma expressão booleana, eu já estou jogando aqui direto o valor true. O que quer dizer? Toda vez que ele repetir, que ele vier aqui, ó, ele vai verificar se ele ainda pode repetir, né? Só que como vai ser sempre true, ele vai continuar repetindo isso aqui para sempre. Vamos colocar aqui dentro todo o programa. Aqui, ó, ficou mal indentado. Vamos lá naquela opção format, né? Aí, olha que bonito. Ó, vocês viram lá, o nosso operador ternário, ele estava ali em cima. Aí quando eu usei o format, ele jogou aqui para baixo, para ficar essa sintaxe, tá? Então ele mesmo já tem uma indentação meio padrão. Né? Aqui, ó, a igualdade ele jogou aqui para baixo, tá? Aí você tem as 3 afirmações, o OR já está aqui para esse lado, antes de cada expressão, né? Vamos executar esse aqui. Beleza, vamos lá, 7. Olha lá, ó. Parabéns, você ganhou. Olha lá, o número sorteado foi 8. Eu escolhi 7. Só que o 8 é sucessor, né? Então eu ganhei. Então aqui, ó, ao mostrar o resultado, ele já mostra aquela mensagem lá do início, para escolher um número. Então ele vai estar sempre repetindo esse programa aqui. Não é legal? Você não precisa estar executando ali. O único probleminha aqui, do jeito que o programa tá, é que para parar ele, tu vai precisar clicar aqui, ó. Né? Mas isso, você resolve isso depois. A relist, tá? São conjuntos indexados de informações. O que quer dizer indexados de informações? Indexados, que possuem índice. Né? E o que é um índice? Índice é alguma coisa que indica alguma coisa. Tá? Eu vou deixar assim de forma bem abstrata por enquanto. Por exemplo, eu lancei um filme, né? E eu quero pegar avaliações, ou seja, notas sobre esse filme.
Só que eu quero pegar, sei lá, eu pretendo pegar umas 100 mil avaliações. Seria bem ruim se eu tivesse que pegar cada uma dessas avaliações numa variável diferente. Eu teria que declarar uma variável para cada nota que eu fosse receber para o filme, né? Avaliação 1, avaliação 2, né? Tudo int. Isso seria bem ruim, né? Escrever tudo isso à mão. Mas o que acontece? O ArrayList, ele vem para resolver esse problema. Tu tem muitas informações do mesmo tipo, né? Que tu quer armazenar, por exemplo, notas. Tu quer 100 mil notas de avaliações de um filme. Tu pode criar uma release para guardar tudo isso, tá? De que forma? Tu tem notas é o nome da minha lista, tu dá um nome para tua lista. E conforme tu vai pegando nota do usuário, por exemplo, tu vai jogando dentro dela. Então a lista ela é composta de duas coisas básicas: valores, tu tem os teus valores que tu tá jogando lá dentro, e tu tem as posições, né? E essas posições, o que que é? Elas indicam a posição do valor que tu tá jogando lá dentro. Por exemplo, tu tem o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro, né? Só que essas posições, elas começam sempre de zero. Então, na verdade, tu tem uma diferença quando se trata assim de posições para ordem, né? Por quê? Porque o primeiro valor, ele não vai estar na posição 1. O primeiro valor, ele vai estar na posição 0. O 0 representa o primeiro valor, ok? Então, tu pega uma outra nota de outro usuário. Então, tu tem a tua segunda nota. Só que essa segunda nota, ela está na posição 1, ok? Então, você tem essa diferença de posições para ordem, ok? Você tem que ter essa diferença aí. Tá, eu quero pegar outra avaliação, joga lá dentro. Eu peguei outra, joga lá dentro. E assim tu vai jogando lá, tá? Opa, aqui, ok? E agora eu vou falar como que cria uma lista e como que utiliza e vai ficar bem mais claro, tá? A sintaxe é essa aqui, ó. Você usa a palavra ArrayList, da mesma forma que está aqui, respeitando letras maiúsculas, minúsculas, né? A gente está falando do Java. Aqui entre maior e menor, após o ArrayList, você precisa colocar o tipo da lista. O que é esse tipo de lista? É o tipo de informações que essa lista vai guardar. Por exemplo, tu quer guardar lá as notas, as avaliações do filme que tu lançou. Essas avaliações vão ser o quê? Normalmente tu tem um double lá, né? Porque tu tem, sei lá, 5.0, 5.1. Se o filme for bom, tu tem lá um 9.8, né? Se for excelente. Esse tipo tu declara aqui. É o tipo de informações que tu vai jogar lá dentro. Aí tu inicializa ela com new ArrayList, tá? Essa inicialização aqui, ó, é parecida com aquele objeto lá, random, né? A gente acabou de usar. Você finaliza aqui com maior, menor, parênteses, ponto e vírgula. Esse aqui, new ArrayList, menor, maior, isso aqui é padrão. Desse lado aqui, ó, o que tu muda mesmo é o tipo, o nome da tua lista, né? De acordo com aquilo que tu quer guardar. Tu não vai colocar o nome, por exemplo, de uma lista que tu quer guardar notas, tu não vai colocar, por exemplo, idades, né? Ou então, sei lá, simplesmente lista. Se tu colocar o nome aqui lista, eu não vou saber para que é essa lista, né? Eu vou saber que é uma lista, mas eu não vou saber para que é. Então, eu coloco um nome bem intuitivo, tá? Vamos lá criar uma? Semana 6. Tá, pode ser esse programinha aqui também. A gente já terminou. Na verdade, isso aqui eu vou disponibilizar no WTIC, tá? Esse jogo aleatório aqui. Então vamos usar isso aqui. ArrayList, né? Vamos criar uma lista. Menor, maior. Aqui a gente vai fazer aquele exemplo que está lá no slide, tá? A gente vai pegar notas de avaliações de um filme. Double, né? Notas, tá? Vamos inicializar ela com new ArrayList. Menor e menor.
menor e maior, né? Parênteses, ponto e vírgula no final. Perceba que eu tenho um errozinho aqui, ó. Tá? O que é esse erro? Lembra lá da classe handle? A gente teve que importar ela, né? A gente teve que usar um comando aqui, né? Import. Esse arraylist não é diferente. A gente precisa também importar ela. Uma dicasinha para importar coisas ou classes, né? Isso aqui é uma classe. Se você vier aqui com o mouse, tá vendo aqui onde tem a numeração das linhas? Você tem aqui uma lâmpadazinha, né, indicando que tem um erro na linha. Você clica com o botão direito, ou melhor, é com o botão esquerdo, tá? Você tem aqui a opção add import java útil.arraylist. Clica 2 vezes, ele importa para ti. Olha lá, ele importou bem no iníciozinho do programa. Então, tu vai usar esse comando aqui para importar esse array. ArrayList. Beleza, a gente já tem aqui então nossa lista. Agora a gente vai jogar coisas aqui dentro da nossa lista. O que a gente vai jogar? A gente vai jogar notas, né? É uma lista para notas. Agora, como é que a gente joga coisas dentro? Através do comando add, .add, né? Parênteses, tá? Dentro do parênteses, tu vai colocar o que tu quer jogar lá dentro da lista, ok? Então perceba que eu estou usando aqui o nome da lista, .add. Sei lá, a primeira nota vamos colocar 5.0, né? A gente pode copiar isso aqui, ó. Tá, eu já tenho alguma coisa lá dentro da lista, eu quero adicionar mais coisas. Uso add novamente. Lá no slide a gente tem aqui 5, 7, 2.5, né? E 7. 7 de novo? Não, a gente vai repetir o número aqui, não. 7. Como é um double, ele está esperando um double, se eu coloco o inteiro aqui, ele já está reclamando, né? Então vamos colocar os pontos, tá? 2.5, né? E o último, vamos jogar, sei lá, 8, né? Tá bom. Então, ponto 0. Então eu já tenho todos esses valores aqui dentro do nosso array, ok? Nossa lista, ok? Tá, como é que eu faço para saber o que tem dentro? Você pode printar. System.out.println. Vamos printar então essa lista. Você pode só jogar o nome dela aqui, ó. E ela já vai printar pra gente o que tem dentro da lista, tá? Vamos executar isso bem aqui. Prontinho. Aqui está a nossa lista. Eu tenho aqui nossa primeira nota lá, ó. 5, 7, 2,5, 8, né? Tudo na ordem, tá? A ordem que tu insere as informações dentro da lista, isso aqui é muito importante, tá, galera? Isso aqui você não pode ignorar, tá? Qual que é o primeiro valor? É o 5. Mas qual posição que ele está? Ele está na posição 0, ok? Então a gente tem aqui as posições 0, 1, 2, 3. Então, apesar de eu ter 4 valores, as posições vão de 0 a 3. Então, como é que eu faço para acessar cada uma dessas informações de forma separada, né? Eu já joguei isso lá dentro. Eu quero só a primeira informação. O que eu faço? Eu posso usar o ponto get. Get, lembra lá que eu comentei um pouco, né? Quando eu estava falando sobre a classe wtick. Get significa pegar alguma coisa. Então você já tem uma noção de que ele quer pegar alguma coisa. Eu vou deixar o 0 aqui. Eu vou dar um espaço aqui para ficar melhor de entender, né? Tá, então notas get. Aqui dentro do get, eu vou jogar o quê? A posição que eu quero recuperar. Quero recuperar o primeiro valor. O primeiro valor é o quê? É a posição 0, né? Então vamos executar isso aqui. Run file. Lá, 5.0. Então já tem esse valor recuperado aqui. Ok? Só que existe uma outra coisinha também.
Na verdade, vamos para o slide. Isso aqui, ó, eu estou usando todos os ADDs, né? Vamos seguir o slide. Get. Então, a gente usou lá o get, a gente usou a ADD, a gente tem aqui vários outros. Set, tá? Vamos ver o que é esse set aqui. O que eu estou fazendo até agora? Eu estou adicionando valores lá dentro, correto? Dentro lá de lista. Só que, e se eu tiver errado essa nota aqui, ó? Perceba que as outras, elas estão aqui 5, 7, 8, né? Elas não estão tão baixas. Eu tenho esse valor aqui muito baixo. Digamos que aqui fosse até um 7,5, por exemplo. Então, eu errei esse valor aqui. O que eu faço? Se eu usar o ADD, eu adiciono o valor lá dentro, né? Se eu usar um outro ADD aqui para adicionar o valor que eu queria adicionar aqui, na verdade eu vou estar criando outro valor lá dentro, né? Então, se eu tenho 4 valores aqui, se eu adiciono mais um, eu vou ter 5. Só que o que eu quero é colocar o valor correto desse aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu posso usar o set. Notas, né? Ponto set. E o que o set é? Tá? O set, ele possui aqui dois parâmetros, separados por vírgula. O primeiro parâmetro é a posição, que tu quer alterar o valor. Então, o set tu vai alterar o valor. Eu quero alterar o meu terceiro valor lá, ó, que foi errado. Qual que é a terceira posição? Ou melhor, o terceiro valor ele fica em que posição? Na posição 2, né? O primeiro valor, posição 0. Eu vou colocar até aqui, ó. 0, 1. Aqui é as posições, tá? 2, 3. Então, a posição que eu quero alterar é o 2. Agora, eu informo aqui depois da vírgula qual vai ser o novo valor dessa posição. Antes estava 2.5. Sei lá, eu quero jogar um 6.9. Prontinho. Vamos printar a nossa lista? Vamos executar isso aqui. Ah lá, gente. Segunda posição. O nosso valor que era 2.5, 6.9, né? É o novo valor que a gente jogou lá. A gente alterou lá o valor dele. Tá? Então o 7 serve para isso. Antes de continuar esses outros aqui, ó, teve alguma dúvida? Não, não. Ah, sim, tem do Gabriel. Ele perguntou qual que é a diferença dessas listas para um vetor. Para um vetor? Então, na verdade, a gente ia chegar nisso daqui a pouco, mas eu acho que já posso adiantar isso. Lista para vetor. Aqui no Java, vetor é chamado de array, tá? A gente tem o array, que seria o vetor, e a gente tem o array list. Esse array list aqui. A diferença dessas duas estruturas de dados é que a lista, como tu viu, tu pode ir adicionando coisas, pode ir adicionando quantas informações tu quiser dentro da lista, tá? Tu pode alterar elas também, né? Tu pode remover também, beleza. Por exemplo, aqui, ó, depois dessas instruções aqui, o que eu tenho é uma lista de 4 posições, que vai de 0 a 3. 4 valores, correto? Esse é o tamanho da minha lista. O tamanho da minha lista ela vai variando de acordo com a quantidade de informação que eu tenho dentro. Se eu adiciono mais um elemento aqui, ó, eu já vou ter 5 elementos lá dentro da minha lista. Então, o tamanho da minha lista é 5. Por quê? Porque eu tenho 5 informações lá dentro, correto? E o vetor? O vetor, ele já tem um tamanho específico. Já na inicialização dele, que seria isso aqui, ó, a gente já passa lá o tamanho dele. O que seria isso? Seria a quantidade de informações que ele pode armazenar. Então, se eu declaro lá ele com 10 posições, tudo que eu vou conseguir armazenar é apenas 10 informações. Se eu declarasse lá um vetor para pegar notas,
né, o vetor, eu teria que colocar lá o tamanho, sei lá, 10. Então, só poderia pegar 10 notas, tá? Então, varia muito lá o que tu pode fazer de acordo com o tamanho do vetor. Já que não, a lista, tu pode ir adicionando quantos tu quiser, tá? Vai adicionando, adicionando, pode remover, alterar os valores, e o tamanho também vai mudando de acordo com o que tu vai adicionando ou removendo, né? Essa é a diferença, tá? Por exemplo, tu quer armazenar exatamente 10 informações, sei lá, 10 notas. Então tu vai criar um vetor, porque o vetor, tu declara lá 10 posições, guarda as 10 notas e acabou. Tá, mas eu não sei quantas informações eu quero armazenar. Eu só quero ir pegando do usuário e guardando. Usa lista. Tu não tem um tamanho definido, tu vai guardando de acordo com o que tu vai pegando. Ok? Eu acho que deve ter tirado a dúvida, né? Tem mais alguma? É o Gabriel de novo. Ah, Ele falou assim, então eu uso isso naqueles programas onde o usuário precisa informar a quantidade de valores que ele vai precisar? peraí, repete, por favor. Então, eu uso isso naqueles programas onde o usuário precisa informar a quantidade de valores que ele vai precisar? Usa o que? O vetor? A Não release? sei, não sei. O array list. O release? Isso. Na verdade, quando se trata da quantidade de informações que o usuário vai digitar, é mesmo, quando está usando a release, só precisa se preocupar com isso quando tu vai usar um for, né? Por exemplo, o usuário vai digitar 10 informações, 10 notas. O único usuário vai digitar 10 notas. Tu precisa dessa informação, que ele vai digitar 10 notas, para te repetir o for 10 vezes, para cada uma dessas interações, para cada uma dessas repetições, tu pegar um valor do usuário e adicionar lá dentro da lista. Entendeu? Vamos aqui então para os outros, né? Remove, clear, size, contains. Tá, vou tirar isso bem aqui. Digamos então que tu queira remover um valor aqui, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou tirar esse aqui também, tá? Eu quero remover a última nota que foi inserida. Digamos que eu queria apenas, sei lá, 1 milhão de notas e eu acabei pegando 1 milhão e uma. Eu não vou precisar dessa última informação. Vamos tirar então a último valor da lista. A gente pode usar então o remove, tá? O remove, o que a gente pode fazer? A gente pode passar a posição. No caso aqui, a gente tem 4 posições, né? A gente vai de 0 a 3. Como é que eu vou saber qual que é a última posição? Porque eu vou só guardando lá dentro, né? Vou guardando, 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 guardando. Como é que eu vou saber o tamanho da lista? Você pode usar também o size, tá? Ponto e vírgula. O que esse size vai retornar para a gente? O tamanho da lista. Eu posso, inclusive, eu vou aqui declarar uma variável tamanho, tá? Essa variável tamanho vai receber o tamanho da lista, correto? Agora aqui eu tenho o tamanho da lista, certo? Só que eu quero saber qual que é a última posição. Aqui em termos de 0, 1, 2, 3, porque é isso que eu passo aqui, ó. Eu removo o valor de acordo aqui com a posição. Eu posso remover o primeiro valor com 0. Eu preciso remover a última posição. Eu posso pegar o tamanho da minha lista. O tamanho vai ser o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou ter aqui vai ser um tamanho 4. Só que as nossas posições, elas começam com 0, né? O tamanho, ele começa com 1, né? 1, 2, 3, 4. Inclusive, aqui a gente tem 4. O tamanho dessa lista é 4. Para resolver isso, informando aqui a última posição, a gente pode pegar esse tamanho, tá?
e decrementar 1. Você pode fazer menos 1 aqui, se ficar mais claro para você. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui o tamanho da lista, 4, decrementando 1 aqui, porque daí agora eu tenho acesso à última posição, e através dessa última posição eu posso remover o valor lá, tá? Notas. Eu vou executar isso aqui. Ali, ó, agora eu só tenho 3 informações ali, ó, 7.5, 7.0, 2.5. O 8.0 sumiu. Por quê? Porque eu removi a última posição, né? Só que o que acontece? Pegar o tamanho e aí fazer essa operação aqui, né? Decrementar 1 do tamanho para acessar a última posição, às vezes pode ficar assim meio... Ocupa aqui 2 linhas, né? Só essas 2 operações já ocupa 2 linhas. Fica assim, às vezes pode ficar até um pouco confuso, né? O que pode resolver? Se tu souber já qual que é o valor que tu quer remover, né? Se na lista tu tem só valores diferentes e tu sabe qual valor tu quer remover, tu pode passar diretamente aqui, ó, o 8.0. Olha que maravilha. Vamos executar isso aqui? Aqui, ó, da mesma forma, eu removi lá o 8.0, só que dessa vez foi passando já o próprio valor no remove, ok? Remove. Então eu sei qual que é a informação que eu quero remover, eu passo aqui no remove. Legal, né? Tá, vamos continuar. Clear. O size a gente acabou de usar, né? Então já é menos 1. Clear. Cara, se tu usa o clear, o que vai acontecer é que tu vai perder todas as informações que estão dentro da lista. O clear significa limpar, então tu vai limpar a tua lista, tá? Vamos executar isso aqui, ó. Só escreve o clear, não passa nada dentro do parâmetro, exatamente como o size. Prontinho, lista vazia, lista limpa, né? Ah, não quero mais minhas notas, vamos limpar tudo. E daí tu não precisa estar percorrendo a lista, né? Valor por valor, para poder remover, né? Clear size contains. O contains, ele verifica se a tua lista contém alguma informação específica. Contains. Então, aqui dentro que tu vai passar é o valor que tu quer saber se ele existe lá dentro da lista. Por exemplo, eu quero saber se o 2.5 existe lá dentro da lista. Eu quero saber se alguém digitou isso. Só que esse método aqui, ele vai retornar para a gente, na verdade, um valor true ou false. Isso aqui é uma expressão booleana que ele retorna, tá? True ou false. Ok? Se a gente, inclusive, do jeito que está aqui, ó, não vai, o programa só vai printar a mesma lista, porque esse valor booleano a gente precisa jogar em algum lugar para a gente poder usar. Poderia ter aqui, ó, boolean. Opa, eu coloquei com V maiúsculo, né? Boolean contain, né? Quer dizer que ele contém esse valor, se for verdadeiro, né? Então vamos colocar aqui o contém. Eu tenho esse valor, né? 2.5 lá. Então, teoricamente, ele deveria retornar para a gente true. Ok? Tá, eu vou procurar pelo valor 9.9. Vamos ver se alguém deu essa avaliação para a gente. Para o nosso filme, né? Nosso filme foi bom. False. Ninguém deu nota 9.9, né? Tristeza. Tá bom, então. Você poderia, inclusive, usar isso aqui dentro de um operador ternário lá, né? Inclusive, isso aqui diretamente já. Poderia ter aquela
variável mensagem. Vamos construir ela rapidinho. Mensagem. Ok. Vamos usar ela aqui. Mensagem. Vai receber o quê? Bom, se a nossa notas, né? Nossa lista notas contém essa nota, então, vamos verificar. Vamos informar o que do usuário? Sei lá, essa nota existe dentro da lista. Se não, você Ctrl V, né? Essa nota não existe. Vamos melhorar isso aqui. Ó. Tá, vamos jogar isso aqui. Na verdade, o operador ternário pode ir também, né? Vou jogar o operador ternário aqui para baixo. Depois do ponto e vírgula, vamos jogar essa outra mensagem aqui para baixo. Na verdade, vamos jogar o ponto e vírgula. Vai ficar um padrãozinho. Olha só. Isso aqui também. Certinho. Então, se tiver essa nota lá dentro, essa nota existe dentro da lista. Se não, né? Essa igualdade aqui não existe dentro da lista. A gente está jogando uma dessas duas strings dentro da variável mensagem. Vamos printar ela. Run file. Essa nota não existe, né? Beleza. A gente pode usar aqui o for dessa outra forma aqui também, tá? Percorrendo inclusive uma lista. A gente tem aquela lista lá, notas. O que acontece aqui? Nessa sintaxe do for, a gente tem um único parâmetro, na verdade, né? A gente tem duas partes aqui, só que isso aqui tudo é um único parâmetro. A gente tem aqui a declaração de uma variável, tá? E esse sinal de 2 pontos, seguido com a lista, ele faz a seguinte operação. Toda vez que esse for repetir, toda vez que ele passar por esse parênteses aqui, ó, antes de entrar na repetição, essa variável item vai assumir o próximo valor de notas, né? Por exemplo, lá, dá para fazer isso rapidinho. Não vai demorar, não. Por exemplo, aqui a gente tem 4 notas, né? Se a gente quiser printar cada uma delas de forma separada, a gente poderia fazer o seguinte: percorrer a lista. Vamos colocar aqui o que é double. Eu vou dar o nome para essa variável de item, tá? É bem usual. Notas. Vou colocar chaves aqui. Opa. Aqui que a gente vai printar vai ser o próprio item. Tá? Então, o que acontece? Quando ele passar aqui, ó, a primeira vez que ele passar aqui, que o for executado, esse item vai assumir o primeiro valor que está lá dentro de notas. Qual que é o primeiro valor? O 7.5. Daí ele vai entrar aqui dentro do for com esse item valendo essa nota, 7.5. Aí aqui dentro, perceba que eu estou printando essa nota, né, dentro do print. Tá, ele terminou de executar isso aqui, volta aqui para o for. Agora, na segunda vez, o que esse item vai assumir vai ser o valor, o segundo valor de notas. Lembra lá que ele assumiu o primeiro valor de notas? Agora ele vai assumir o segundo. Na terceira repetição, ele vai assumir o terceiro valor. Entendeu? Então, sempre que ele entrar aqui, ó, ele vai entrar com essa variável item valendo o próximo valor de notas. Vamos printar isso aqui? Então, você pode fazer isso. Usar essa sintaxe de for para percorrer cada um dos valores dentro do array, fazendo alguma operação com eles, ou simplesmente printando.
o que for necessário. Estrutura condicional, acho que já é a último tópico, se eu não me engano. Peraí. Strings vai ser uma coisa bem tranquila. Estrutura condicional, tá? Eu trouxe um diagramazinho aqui, ó. Aqui representa um programa, tá? Início do programa é quando o programa começa a ser executado, né? Aí essa linha aqui, ele vai executando as instruções. Então ele chega numa estrutura condicional. E nessa estrutura condicional, você vai ter lá uma condição para ele executar alguma coisa. Se essa condição for verdadeira, aí ele vai executar certos comandos. Se essa condição for falsa, aí ele vai ignorar aquilo que ele deveria executar, se fosse verdadeiro, e vai prosseguir o programa, tá? Vamos fazer isso na prática, vai ficar bem simples. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. A estrutura condicional, a gente tem o if, tá? Com essa estrutura aqui, ó, if, parênteses e chaves, tá? Dentro do parênteses, a gente vai criar uma condição, né? Seria uma afirmação, uma expressão booleana, para saber se a gente vai entrar aqui dentro, tá? E executar as instruções que estiverem aqui dentro. Então, o que acontece? Eu quero printar somente as notas que forem maior que 5, tá? Quero printar apenas as notas maiores que 5. O que eu faço? Eu posso usar um if, uma condição. Então, a minha condição vai ser que item, né, que é o valor que ele está assumindo dentro da lista, for maior que 5.0, né? É um double, 5.0, maior ou igual, né? Vamos colocar assim, maior ou igual. Se esse valor de item for maior ou igual a 5, aí ele vai printar aqui, ó. Ele vai executar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é uma instrução para printar. Tá, mas isso aqui, e se não for? Se for menor que 5, por exemplo? Aí ele já vai sair aqui do parênteses, ó, e vai prosseguir o programa. No caso aqui não tem mais nada, né? O for ele volta lá para o início do for. Vamos ver isso? Teoricamente, eu acho que o único valor aqui que não será printado vai ser esse aqui, ó. 2.5, né? Vamos ver isso. Exatamente. Ali, ó. O 2.5 ele já não entra aqui. Se eu colocar lá, por exemplo, que eu quero os valores menor que 5, então entra o 2 ele é menor que 5, eu vou printar ele aqui, mas o restante lá vai ficar de fora, né? Ah lá, só o 2.5, tá? Uh, bom, mas existem situações em que tu tem duas situações, né? Ou tu vai fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, aqui, ó. Se o item for menor que 5, eu vou printar ele. Só que eu quero fazer outra coisa. Se o valor for maior que 5, na verdade, vamos fazer o contrário. Se for maior ou igual a 5, vamos printar ele. Se for menor, aí o que a gente printa? Beleza. Vamos printar, então, que existem valores menores, né? Como é que eu faço isso? Se essa condição aqui for falsa, a gente pode executar outras instruções. Então, aqui, com o else, né, utilizando o else, logo após aqui as chaves do if, a gente consegue executar outras instruções se isso aqui for falso, ok? Mas se isso aqui for verdadeiro, ele executa o que está dentro e ignora isso aqui, ó. Então ele já não executa o else. Então você tem dois blocos aqui de comandos, ok? Deixa eu system.out.println, tá? Existem valores abaixo de 5.
ok? Então, do jeito que está aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro, eu vou executar esse trecho de comando, isso aqui já vai ser ignorado pelo programa, tá? Se eu executo isso aqui já não é executado. Mas se isso aqui não é executado, então automaticamente eu já executo o que está aqui dentro de else, ok? Se o if for lá for falso, tá? Vamos executar isso aqui. Então aqui, do jeito que está, ele precisa printar esses 3 valores aqui, né? Maiores que 5. E também precisa printar, ó, existem valores abaixo de 5. Perceba que foi tudo na ordem, né? Ele foi percorrendo lá, ó. Quando ele chegou no 2.5, ele printou a mensagem, existem valores abaixo de 5. Aí depois ele repetiu o for novamente, né? Para percorrer a última nota. E como a última nota era maior que 5, ele printou, né? Olha lá. Tudo na ordem. Ok? Estrutura condicional, você tem outras aqui além do if e else, mas a gente não vai mexer com isso não, tá? Cursinho básico, então é só o que a gente vai pesar também, do if e else, tá? A gente chegou aqui no último tópico, então, finalmente. Strings. Strings vai ser uma coisa bem rápida. Qualquer texto, entre aspas, duplas é string, tá? Então, isso aqui é uma string, ok? Não é só variável string, né? Você tem uma variável aqui, ó. Eu não tenho nada dentro de aspas duplas, mas isso aqui é um string. Por quê? Porque eu tenho aspas duplas. E o Java diz que é string. Eu tenho algumas operações que eu posso fazer, então, com as strings, tá? Não são todas aqui, tá? Existem muitas outras. Eu peguei só algumas principais, básicas mesmo. Vamos ver aqui. Length. Da forma que está aqui, ó, poderia ser um texto aqui, né? Aspas duplas, ou poderia ser a variável. Aquela variável mensagem, por exemplo. Ponto .length. O que você vai ter vai ser o tamanho, tá? O tamanho dessa string. E com tamanho se refere aos caracteres, quantidade de caracteres dentro da string, ok? Esse equals aqui, ó, ele está verificando igualdade. Se esse primeiro texto é igual a esse segundo texto que está aqui dentro, tá? Ele vai retornar true ou false. É aquela mesma coisinha lá de expressão booleana. Então, tem essa mensagem aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou mexer mesmo só com a variável mensagem, tá? O que eu vou colocar aqui dentro? Teste. Teste. Já tá usando lá, né? Aqui eu vou printar essa variável mensagem. Tá? A gente pode pegar o tamanho, a quantidade de caracteres que estão dentro dessa variável da seguinte forma: ponto .length. Ele inclusive já te dá a opção de completar aqui. Então, isso aqui vai te dar um valor numérico, tá? No caso inteiro, né? Porque você não tem meio caractere, né? Você tem ou um caractere, ou 2 caracteres, 3 valores inteiros. Então você poderia jogar isso aqui, ó, dentro de uma variável. Olha lá, a gente tem uma lá, tamanho, né? Eu poderia pintar esse tamanho aqui também. Cadê lá o que mais? Equals. Mensagem. Ponto equals. Cadê? Aqui. Então o que eu vou colocar aqui dentro é uma string. Vou verificar se essas duas strings são iguais. Poderia inclusive colocar uma variável aqui dentro. Se eu coloco inclusive essa mesma variável, tá? Eu estou verificando se as duas são iguais. Na verdade é a mesma, né? Então isso aqui vai ser igual. Poderia ter um booleano aqui também, tá? Isso aqui retorna um boolean, né? Igual, igualdade, né? Se for igual, vai retornar true. Se não, vai retornar false. E aí você pode
usar isso aqui para verificar, né? Talvez até com if. Se isso aqui ou isso aqui, né? Aí você executa alguma coisa lá. Se for igual, né? Se for true. Se não, né? Você pode usar lá o else. Se não for igual, aí você pode fazer outra coisa. Tá. Esse equals ignore case é a mesma coisa de equals, só que esse aqui, ele ignora case, a questão de caixa alta, caixa baixa. Ou seja, letras maiúsculas, letras minúsculas. O Java, ela faz essa diferenciação, né? Ele faz essa diferenciação. Por exemplo, aqui, ó. Ignore, deixa eu ver. Ignore case, né? Isso. O que acontece? Se tiver letras maiúsculas e minúsculas diferentes, por exemplo, aqui, ó. Lá eu estou colocando teste, né? Isso aqui, por exemplo, for assim, ele vai retornar verdadeiro. Inclusive, se eu colocar esse S aqui maiúsculo, vai retornar verdadeiro. Isso aqui é igual a isso, de acordo com esse parâmetro aqui, com esse método. Já com o equals, isso aqui já seria falso. O Java, ele já considera isso aqui, ó, como diferentes. São dois textos totalmente diferentes para esse método. Ok? Tá, char. O char at se recupera um caractere de acordo com a posição que tu especifica lá, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui um char, tá? Primeira letra, tá? Eu vou receber a primeira letra daquela variável mensagem. Como? Eu acesso aqui essa variável mensagem, aí eu tenho lá char at, ok? Parênteses, ponto e vírgula, e aqui dentro tu informa qual que é a posição que tu quer pegar o caractere. Qual caractere que tu quer pegar? E que posições são essas? Lembra lá do arraylist? 0, 1, 2, 3. Então, esse primeiro caractere T aqui, ó, ele está na posição 0. O E na posição 1. O S na posição 2. Vamos pegar então o S, posição 2, né? A gente vai printar isso aqui. Tá? Vamos executar. Aqui o S. A gente conseguiu pegar lá o S. Ok? Digamos que eu queira pegar também. Vamos pegar então última letra. Né? Vamos pegar a última letra. Só para finalizar. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Qual que é a última letra? Visualmente, a gente sabe aqui que a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. A gente tem 5 caracteres dentro dessa string. 5 caracteres, mas a última posição é 4, né? Tamanho menos 1, lembra lá? 4. Tá, mas se eu quiser pegar a última letra, mas eu não sei quantos caracteres tem lá, eu posso fazer aquela mesma coisa de lá da lista, né? No caso lá, a lista, ele tinha lá o size, né? Para pegar o tamanho da lista. Com a string, você tem um length. Aqui, ó, o tamanho. Na verdade, a gente já está pegando o tamanho aqui, né? Então, vamos só jogar ele aqui, ó. Tamanho. Menos 1, porque se a gente jogar só a variável tamanho, a gente vai tentar acessar o quê? Eu tenho 5 caracteres lá, né? Esse tamanho vai ser 5. Eu não tenho uma posição 5, eu tenho uma posição até a 4. Até a posição 4. Se eu tentar pegar a posição 5 aqui dentro, vai dar erro, tá? Inclusive, vamos executar isso aqui, do jeito que tá. Vamos tentar pegar a posição que é representada pelo tamanho, né? Isso aqui tem que dar erro. Se não der erro, aí, ó, deu erro.
Então, a gente não tem até a posição 5. A gente tem até a posição 4. É o tamanho menos 1. Ok? Das letras. Eu acho que tudo isso aqui está ficando meio confuso, né? Deixa eu ver. Vamos tirar esses dois aqui, ó. Não, vamos tirar só esse aqui. Tá? Vou dar um espaço aqui. Então, eu tenho aqui minha string. Eu estou pegando o tamanho dela. Eu estou pegando a primeira letra. Primeira letra? Na verdade, não estou pegando a primeira letra aqui. Agora sim. Estou pegando a primeira letra, que é a posição 0. Última letra, tamanho menos 1. Né? Eu estou printando aqui. O que acontece? Eu poderia concatenar essas duas letras que eu peguei numa string. String, duas letras. Né? Vai ser o quê? Vai ser a primeira letra mais última letra. Duas letras. O que está acontecendo aqui? O que acontece? Eu estou tentando fazer, na verdade, a soma de dois caracteres, né? Que primeira letra e última letra são caracteres, né? Concatenação a gente faz com strings. Quando a gente faz uma soma com caracteres, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma soma com os valores numéricos representados na tabela ASCII. Então, na verdade, o que eu estou tentando fazer aqui é jogar a soma dos caracteres, que vai dar um número, dentro de uma string. Para resolver isso aqui, ó, basta concatenar uma string aqui, ó. Pode até ser uma string vazia, tá? Esse truque aqui funciona muito bem. O que acontece? Como eu estou concatenando aqui, ó, tá? Ele já está pegando, na verdade, texto, ok? Vamos executar então? Tem que printar aqui, né? Duas letras. Aqui. Profile. Então, teoricamente, teria que ter aqui uma string com as duas letras, né? Aqui, T. Qual que é a primeira letra? T. A última, E. Perfeito. Ok?